Olá, queridos, tudo bem? Bom dia. Vamos aí para uma aulinha de história, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Francesa, tá bom? É um tema grande, né? Extenso aí com bastante detalhes. Então, o que a gente conseguir ver bem hoje, tá? A gente consegue dar conta da nossa lista. Porém, se a gente não conseguir trabalhar em detalhes todas as questões do processo inteiro de Revolução Francesa, a gente vai ter mais uma aula para isso, tá bom? Então, já deixando claro que essa seria uma aula da parte, né, de duas partes, beleza? Então, vamos lá. Que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Queria compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu colocar aqui rapidinho para a gente compartilhar. Vamos lá, então. Aqui, ó, nosso PPT, né? Revolução Francesa e o desdobramento da Revolução Francesa no Brasil, né? Na verdade, a Revolução Francesa, ela não se desdobra só no Brasil, mas como toda a América, né? Principalmente América Latina, né? América, vamos dizer, que estava, na verdade, sendo colônia ou de Portugal ou da Espanha, a gente vai entender por quê, né? Pelos efeitos da própria Revolução Francesa com Napoleão Bonaparte. Mas vamos com calma, né? Primeiro eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os antecedentes da Revolução Francesa. Então, assim, em qual contexto a Revolução Francesa se dá, né? Como estava a França nesse momento, beleza? A França era um país que ainda era um país agrário, perfeito? Então, assim, você ainda tinha muitos resquícios de feudalismo ali naquela área rural, né? Na parte agrária dela. E também, ao mesmo tempo, você tinha um governo muito centralizado nas mãos de um grande absolutista, que era o rei Luís XVI, né? Esse é um rei, vamos dizer assim, conhecido, né, pelo impacto das suas tomadas de decisão, porque era um rei, vamos dizer assim, que permitia, né, mantinha muitos privilégios à classe, aos grupos sociais, não são classes, são estamentos, né, mas aos grupos sociais, clero e nobreza, né? As festas no Palácio de Versalhes são muito conhecidas, né, e muito emblemáticas para a gente justamente visualizar o quanto esses grupos eram beneficiados pelos impostos que eram pagos pelo terceiro Estado. Então, eu acho interessante a gente destacar essa sociedade, né? Pense em uma pirâmide social na qual a parte do topo, né, se encontra o primeiro estado, que é pequeno, né, composto por uma alta nobreza e um alto clero. E aí você tem um segundo estado, tá? Esse segundo estado um pouquinho maior, composto pelo baixo clero, né? E pelo que a gente chama de nobreza togada. Quem é a nobreza togada, amores? É uma alta burguesia que compra títulos de nobreza. Então, a alta burguesia tinha muito dinheiro, né? Mas faltava a ela esse reconhecimento social, prestígio pelo nome, pelos títulos. Então, boa parte dessa alta burguesia vai começar a buscar reconhecimento, né, comprando esses títulos de nobreza. Então, a gente vai chamar de nobreza togada, né? A toga era a vestimenta que caracterizava a nobreza, inclusive, né? Por isso nobreza togada. Comprando esses títulos de nobres, a alta burguesia tenta, né, algum tipo de reconhecimento, já que economicamente ela já se estabelecia, mas politicamente não, tá?
E o terceiro estado, que era composto por esses camponeses, os trabalhadores urbanos, que são chamados de sans-culottes, né? E, vamos dizer assim, uma baixa burguesia, né? Pequenos comerciantes. Então, e era, na verdade, a maioria da população. O que acontece em tempos de votação, né? É uma monarquia absolutista, mas a gente vai ver que logo na primeira fase, né, na fase da Assembleia Geral Constituinte, quando o rei, né, tem que dar conta dessa Assembleia Geral, e essa votação sempre se deu por estado. O que significa isso, amores? Primeiro, segundo, terceiro estado. Cada um tem um voto. E aí é claro que, pelos mesmos interesses ou interesses aproximados, o primeiro e o segundo estados sempre votavam em favor daquilo que necessitavam, né? Tinham interesses em comum, enquanto que o terceiro estado votava isolado, então sempre perdia nessas votações. Uma das exigências da Revolução Francesa, né, é que essa burguesia pedia, né, mais direitos políticos. Então, que seu voto, inclusive, fosse feito o voto por cabeça, né? Voto por pessoa e não voto por estado, né? Voto por estamento. Outra questão interessante, né, que essa burguesia começa a questionar é esse absolutismo, né? E porque ela busca o liberalismo econômico, né? Maior liberdade, a não intervenção do Estado. É uma burguesia ascendente que quer liberdade para comercializar, para produzir. Perfeito? E aí, focando nesses antecedentes, né, eu coloquei aqui mais ou menos, né? Primeiro, segundo, terceiro estado. Muito bem. Esse rei Luís XVI convoca os estados gerais, né, essa Assembleia de Estados Gerais, e para tentar pensar, né, esses problemas vivenciados exatamente nesse período. Um período de instabilidade, né, de questionamento por conta dessa burguesia, né, que essa burguesia passa a questionar. O terceiro estado é mais numeroso, conforme eu disse para vocês, e vai começar a pressionar pelos votos individuais, né, ou pela votação por cabeça, tá? Porque entende que sempre perde nessas votações, visto que primeiro e segundo estado sempre votam juntos. E aí a gente consegue dividir a Revolução Francesa em 3 grandes fases. A primeira fase, que é chamada de monarquia constitucional, tá? Em que a gente vê aqui a condenação do Luís XVI, né? É a prévia de um período mais complicado, né? Que é esse período da Convenção, que é o período em que os jacobinos estão no poder. E aqui você tem a fase do diretório, que é a última fase em que a alta burguesia retoma a liderança dessa revolução. Então, o que a gente vê é que a própria burguesia ela se divide, né? Ela se divide em alta burguesia e baixa, e também em relação aos seus próprios interesses. Embora eles quisessem ter mais participação política, né? E aí vamos lembrar que só eles também pagavam impostos, tá certo? O primeiro e o segundo estado tinham muito privilégios e não pagavam impostos. Girondinos e jacobinos, nós vamos ver, né, que essa burguesia se divide nesses 2 grupos. Eles têm interesses divergentes, né? Eles pensam a revolução de maneira diferente. E aí a gente vai verificar que aqui no diretório isso vai dar um novo tom, né? Isso vai realmente virar uma revolução burguesa, tá legal? Então vamos lá, convocação da Assembleia Geral. Reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e parte do primeiro se separam da Assembleia. Então, o que a gente consegue ver? Né? Que aí já se colocam algumas divergências entre eles, tá bom? Mas eles querem, na verdade, pensar uma nova Constituição, todos eles estão de acordo, né, com uma nova Constituição, porém, na verdade, para tentar desbancar esse rei absolutista. Né? Eles não veem mais com tanto interesse essa monarquia, né? Essa monarquia tão autoritária, né? Tão absolutista assim. Bom, nessa primeira fase, então, nós vemos
a aprovação de uma Assembleia, né? Aliás, da declaração na Assembleia, né? Que é a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é, na verdade, a prévia, tá? De uma declaração que lá na frente, que ela aqui, né, vai influenciar a Declaração dos Direitos Universais do Homem, né, lá na frente. Então, isso aqui é uma prévia, né? Fala-se muito aqui dos direitos individuais, né? Coisa que estava sendo discutida lá pelos pensadores iluministas, né? Então, ela assegurava os principais direitos, né, individuais, direito à liberdade, direito à igualdade e fraternidade, que vão, na verdade, dar o tema, né, da própria Revolução Francesa, que é conhecida, né, como liberté, égalité e fraternité, além do direito à propriedade, que era algo, né, muito exigido por essa burguesia, né, que pretendia ter sua liberdade, sua propriedade, e que o Estado não tomasse isso, tá certo? Só um minuto, gente. Peraí.